Marli, vamos conversando aí. Qualquer coisa a gente edita Vamos. depois, tá? Umas pedacinhos. Tudo bem, Aí Rodrigo. no Spotify eu não edito nada, não. Eu deixo do jeito que tá. E esse negócio de Spotify tá bombando até para livro, viu? É, né? Tá. Então. O pessoal tá curtindo ouvir livro em Spotify, sabia? Pô, que legal. É bom que tem mais um segmento, assim, né? Mais pessoas envolvidas, né? Os narradores, Tem, né? exatamente. Mas tem muita gente que tá baixando o livro para ouvir, né? No Spotify, tipo novela antiga, que o pessoal ouvia pelo rádio. Sim. Pô, O que pessoal legal. tá curtindo bastante, É, Rodrigo. eu tava ouvindo, esses tempos atrás eu tava ouvindo um audiobook do Stephen King. Pois é, Coloca assim para ouvir, fica ali deitado, fazendo alguma coisa, pois é, legal, né? mas eu não Porque tem, quero. olha, o brasileiro, você sabe que brasileiro é preguiçoso, né? Sim, O brasileiro não gosta de ler, não gosta. né? Eles gostam de ver ou É, ouvir, é. né? Então é uma boa, viu? Isso aí não é ruim, Não, não. mas Spotify, eu não quero perder o hábito de ler, não. Nossa, eu quero pegar. não. Quem tem o hábito não abandona, não adianta. Mas eu acho assim Isso aí é melhor. para você. Mas isso é um pouco vício também. Mas sabe o que acontece? Isso aí é para quem não tem o hábito da leitura, porque, Rodrigo, quando a gente adquire o hábito da leitura, a gente não consegue largar o livro. É Tem verdade. jeito. Já a Verdade. pessoa que não gosta de ler, mas gosta de história, a pessoa prefere ouvir. É, Sabe por que eu falo isso? Porque aqui em casa acontece isso. é, Eu leio demais, minha filha lê demais, meu marido odeia ler. é. O que ele faz? Ele vai lá no YouTube e vai caçar história de terror para ouvir. Bom, pelo menos tá ouvindo alguma coisa. Não tá tipo, sei Pois lá, é, mas escutando. ler não é com ele. Pois é. Ô, Marli, obrigado por ter aceitado aí Imagina participar aí das nossas entrevistas. fiquei feliz que o Francisco aceitou. O Francisco é um amor de pessoa, você vai Sim, adorar. aceitou. Vai se divertir com ele. A gente vai fazer amanhã às 19 com ele aqui. Ele é um Ele falou barato. que já sabe, já tem conhecimento do Zoom, então beleza. Vamos que vamos. Então, porque ele dá aula também, É, ele usa muito, né? nessa pandemia ele deve ter usado bastante, né? Ah, usou. Ô Marli, Foi. como eu falei, muito obrigado por ter aceitado aqui a nossa Imagina. É um prazer. participar da nossa entrevista. Para quem não conhece, a Marli é escritora e sócia fundadora da Ibis Editora. É isso, né, Marli? Isso. A Marli já tem uma pancada de livros escritos. Se a gente for falar de todos os livros da Marli aqui, a gente vai ficar até amanhã conversando aqui. Não Não vamos vai dar, acabar. E não vamos acabar a não vai conversa. dar em 40 minutos. Tem que pegar para São fazer uma entrevista com a 32. Marli. 32, né, Marli? Tem que pegar para fazer uma entrevista com a É, Marli assim. Marli, vamos falar desse livro só hoje. Aí a gente fica 2 horas falando, é. depois a gente passa para o outro e vamos fazendo. Marli, nossa, Marli, deve ser muito. Você deve se ocupar muito, né, com as escritas e com a editora, né? Como que você organiza seu tempo, Marli? Olha, Rodrigo, assim, eu preciso, né? Eu preciso, porque assim, não é só a editora e a minha vida de Sim, escritora, a minha sim, carreira de escritora, né? Que o ano que vem eu completo 10 anos nessa carreira de sim. escrita, Que legal, Marli. né? São 10 anos o ano que vem. É assim, tem tudo, porque tem a casa, tem a família, tem os netos que volta e meia estão aqui em casa comigo. Então, assim, a minha vida é uma vida extremamente agitada, né? E assim, e aí eu vou fazendo um pouco de cada coisa. Eu dou um jeitinho aqui, corro para o computador, aí eu separo um tempinho. Não, esse tempinho, porque assim, 2 horas do dia para mim são sagradas para eu poder fazer o que é meu, a minha escrita, né? Isso é sagrado. A hora que eu encontrar minhas 2 horas ali, é a hora que eu vou sentar e vou desenvolver né, as histórias que eu estou criando na minha cabeça, né? E o resto do dia é a editora, e aí corre para lavar uma louça, corre para fazer uma comida, corre para tirar uma roupa da máquina, corre para ir no mercado, né? Mas assim, a maior parte do tempo eu tô aqui sentada na frente do computador e tô
terminei de diagramar seu livro hoje, né? A Sim, gente sim. terminou, tá linda a Tá, diagramação, realmente depois tá você muito vai lindo. ver, Tava vendo né? agora há pouco. Né? Então é assim, a gente vai, né? Vai fazendo e assim, eu sou muito chata, Rodrigo. Eu sou uma pessoa muito chata, né? Tanto que assim, você vê, eu te pergunto várias vezes, e aí, Rodrigo, quer que mude alguma coisa? E aí, Rodrigo, né? Quando eu estou fazendo, porque eu quero entregar um trabalho Sim. que agrade ao público, que agrade, né? Ao autor da obra, né? Então assim, eu sou muito chata com isso. Eu sou muito perfeccionista. Eu fico procurando, sabe? Então assim, não é perder. Isso para mim não é perder Não, tempo, não é porque eu perder. amo fazer isso. Eu amo, né? Mas assim, ocupa muito. Ontem eram, nossa, eu acho que era 8 horas da noite, eu estava aqui ainda, sentada, e comecei às 10 da manhã, Nossa, né? Então, assim, não tem hora, eu não tenho hora certa para conseguir começar, mas também não tenho hora certa para terminar. ô Quando tem Marli, muito serviço, sim, ô vai, Marli, não tem jeito. você falou que você separa 2 horas para você escrever, né? Não para trabalhar na editora e Exatamente. tal. Você consegue É, ter essa disciplina assim de 2 horas sagradas diariamente, consigo, fazer? Pô, que legal. Eu consigo. não consigo. Já tentei fazer isso e às vezes eu Eu fico ali na frente, consigo, não porque sai assim, se nada e eu sei como é que é, porque assim, se eu não fizer isso, eu não consigo escrever. E assim, fora todas as coisas que eu faço, se eu não escrever, eu sufoco. Então, assim, ó, eu terminei um livro, que inclusive é de vampiro também. Acho que você vai gostar dele, se chama Arbítrio no Início. Então, assim, ele está em betagem. Eu terminei, ele está lá, um monte de beta. Estão dando a lida, né, para ver se tem. Você sabe como é que funciona esse sim, processo. Aí vai, ó, arruma isso aqui, que isso aqui tá meio. Porque na cabeça do autor, a história tá inteira, você sabe o que está acontecendo, mas às vezes na visão do leitor aquilo fica meio vago, é, né? Então precisa, né, de um beta para leitura. Então eu terminei, aí ele vai voltar para mim, eu vou lá, né, porque a gente reescreve o livro, né, sim. depois disso, faz a revisão, faz a reescrita do livro e só depois eu vou lançar. Mas eu já tenho uma outra história com toda a escaleta dela pronta, sabe? Trabalheira, hein, Para ser Marli? escrita, que é uma de terror, que vai se chamar A Vila, sabe? Então é assim, não adianta, não consigo. Então eu preciso ter essa disciplina, Rodrigo, eu Sim, preciso, 2 horas pelo menos. Então ali procuro, né, escrever um capítulo, né? Às vezes 2.000, 3.000 palavras, depende do capítulo, mas um capítulo por dia, assim, eu gosto de se não concluir, deixar ele enganchado já para terminar e começar o próximo. legal. E o bom é que eu percebo que você gosta muito do que você faz, né, Marli? Então, isso Eu não chega a adoro. ser. Ele chega a ser cansativo pelo tempo, pelo período que você. Não que você perde, pelo período que você está ali trabalhando, né? Mas, na É, verdade, é tipo assim: quando a gente faz assim que a gente gosta muito, parece que você não está trabalhando, né? Parece que você está num hobby, não, assim. não é trabalho. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas foi um sábio, porque quando você faz aquilo que você ama, É, você nunca vai trabalhar na sua vida. E sim, comigo é mais ou menos isso. Né? que Assim, eu legal, fico Marli. cansada, porque a vista arde, a coluna dói, sabe? Aí eles começam, ontem ainda brinquei, eu falei, eles fazem um complô contra mim, e fazem mesmo. Né? Chega uma hora que eu falo, gente, chega, porque senão eu fico. Aí vem o marido, puxa a orelha, vem a filha, puxa a orelha, sabe? Sim. Você não vai acabar com isso, não? Você não vai sair daí hoje? É assim. Porque por mim eu fico, sabe? Eu fico porque realmente eu gosto muito do que eu faço. Que bom. Que bom que tem pessoas como você aqui para ajudar a gente, nós simples escritores mortais aqui. Assim, de tudo isso, Rodrigo, de tudo isso, o mais incrível é encontrar vocês. Porque, assim, quando você encontra os autores, né, que eles chegam, mandam os originais, e aí quando você bate o olho e você fala, gente, isso é muito bom, né? Quando você consegue encontrar, porque, assim, tem muita gente escrevendo e você sabe disso. Sim. Cada dia mais, Hum. cada dia mais, as pessoas começam a encontram ou acham que encontraram esse caminho da escrita, né? Que não é um caminho fácil, quem trilha ele já, como eu disse, ano que vem são 10 anos, eu sei como esse caminho ele é difícil, né? Não é fácil, não é brincadeira, né? Quem imagina que a pessoa vai sentar na frente de uma tela de computador, escrever e ficar milionário,
né? Como a gente vê alguns por aí, esquece, não É existe que se a isso. pessoa for escrever para tentar ganhar dinheiro, ela já está pensando errado, né? É difícil, Porque a sua escrita vai ser, o dinheiro vai ser consequência do seu trabalho, com né? cer- Agora, se você, exatamente. E assim, e mesmo que se você, um cara, às vezes, vou escrever um livro para ganhar dinheiro, ele pode ganhar um pouco de dinheiro, mas ele não vai ser um escritor genuíno, porque não vai sair outras obras. Ele não. vai parar uma hora. E é assim, eu ia chegar nessa parte. Então é assim, Rodrigo, por quê? A editora, ela não é uma editora grande, mas o que que acontece? Eu acredito na editora Ibis, quando eu vou avaliar um original, alguma coisa assim, eu procuro olhar o talento que a pessoa tem. E ali dentro daquele texto, eu consigo enxergar o potencial que ela tem, para onde ela pode chegar. Então, assim, eu acho que a Ibis, ela não é assim uma editora que vai ter best-sellers, mas ela vai ter long-sellers, que são aqueles livros que eles vão sendo divulgados de boca em boca, porque a pessoa lê, ela fala, gente, isso é bom, isso é bom, isso é bom, e daqui a um tempo, esse livro vai continuar sendo vendido e vai continuar sendo divulgado por aí, sabe? Não é aquela coisa que vai estourar e vende, 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 de repente todo mundo esqueceu. Ah, Não, eu acho que eu prefiro esse long seller, sabe? De ter uma constância, de a pessoa sim, realmente ela se interessar pela obra, pela qualidade daquilo que está escrito. E isso se arrasta, isso não termina, isso se estende, né? E é para verdade. mim, eu, como autora e como editora, é nisso que eu acredito. Porque eu acho que as boas histórias, elas têm que ser passadas de Sim, geração em geração, sabe? Um tem que falar para o outro, gente, lê essa história que é boa demais, sabe? É nisso que eu acredito. Ô, Marli, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que estava fora aqui do meu plano, mas eu lembrei aqui. Você acha que tem muitas pessoas que eu já ouvi falar assim, que quando eles vão escrever um livro, alguns amigos, eles preferem não estar lendo nenhum livro para poder não pegar, captar nenhum tipo de referência ou, sei lá, chegar a uma imitação. É, quando você escreve, você também tem esse negócio assim de não de parar de ler tudo para escrever ou não? Ou você é uma pessoa que lê e uma coisa não interfere na outra? Eu acho que é porque eu tenho que ler muito, né, Rodrigo? Então, assim, eu estou sempre lendo. Quando eu não estou lendo algum livro de algum autor aí famoso ou de alguma pessoa que fala, ó, lê isso que é legal, tal, quando eu estou com um pouco mais de folga, que é difícil, eu estou lendo o que chega para mim, os originais, né? Eu estou sempre lendo, sempre, né? Mas, assim, eu consigo separar, eu consigo separar, sabe? Assim, Hum, a história que eu criei na minha cabeça daquilo que eu estou lendo. É lógico que, assim, que tem autores que a gente, quando eu leio desde muito nova, eu gosto de romance policial porque eu cresci lendo Agatha Christie, sabe? Adoro. Minha mãe, ela comprava, minha mãe era livrólatra, né? Então, assim, na minha casa tinha um estante que pegava uma parede inteira e a outra também, sabe? E era livro, livro que não acabava mais. Minha mãe amava ler. E a gente cresceu com esse hábito. Então, eu cresci lendo, eu amava a Agatha Christie. Então, assim, não são cópias, mas o quê? Você tem aquela imagem que você mesmo formou dentro da sua cabeça quando sim, você leu aquele livro. E isso é para você o quê? Uma influência, sim. né? Então, assim, a gente tem sim influências. A Clarice Lispector, eu sou apaixonada por Clarice Lispector, por quê? Clarice, ela é profunda naquilo que ela escreve. Ela não é uma autora que se estende a 1.000 páginas. Não, os livros dela são livros curtos, mas de uma intensidade tão grande, sabe, que atinge o alvo, atinge aquilo, sabe, o teu âmago, sabe, lá dentro. Você fala, gente, meu, é muito, sabe? Então, assim, a gente tem inspirações, né? Mas não cópias. Né? Então, Sim, assim, eu acho que mesmo que você eu, no meu caso, tem sim. muita gente que não consegue mesmo. Eu também já ouvi falar isso, Porque eu Rodrigo. acho assim que esse lance da cópia e da influência é uma linha tênue, né? É,
Então, assim, eu não me deixo, eu não, assim, não me deixo influenciar pelas leituras que eu estou tendo para criar as minhas obras, né? Mas tem muita gente que reclama disso, sim, ou prefere parar de ler. Sim, eu mesmo, depois que eu comecei a escrever mesmo, assim, publicar, eu li muito pouco, você acredita? Eu li muita pouca coisa, assim. Acredito. É, Eu eu começo ainda a acho que eu ler, leio eu pouco. começo a ler assim, geralmente acontece comigo, assim, eu começo a ler um livro e começa a me dar umas ideias e eu paro de ler e vou escrever. Só que a É, ideia que eu tenho, ainda bem, por um lado bom, que é o seguinte, o tipo de escrita, o tipo de narrativa que o autor está conduzindo ali, eu falo, poxa, se eu usar esse tipo de narrativa vai ficar legal em alguma coisa. exatamente. Mas isso, então, é o que eu estou falando, são as influências. Sim, Porque, assim, um autor, ele não nasce pronto, Rodrigo. sim, Nenhum autor nasce pronto. Né? Então, é tudo aquilo que você lê, porque, assim, um autor, ele não jamais será um autor se ele não for primeiro um leitor. sim, Por quê? Sabe, você pode conversar com qualquer autor que você encontre por aí, que você for conversar, ele vai te dar uma relação gigantesca de livros que ele sim, leu durante a exato. vida dele. Por quê? Porque isso faz o quê? Isso traz uma carga, né? Traz uma carga. Então, assim, você tem inspirações. A beleza do livro é essa. A beleza do livro é essa. Por quê? O livro é diferente de você assistir um filme. Ou ouvir, ou até ouvir, eu acho que até, mas não, mas a leitura. Por quê? Porque a leitura, ela faz você criar o seu próprio Exato. mundo daquele tema dentro da sua cabeça. Então, às vezes, não foi nem aquilo que o autor quis dizer quando ele colocou aquilo no papel, mas foi aquilo que você criou na sua Sim. cabeça. Tanto que quando muitas vezes que tem adaptações de livros para filmes, né? Geralmente eu sempre, desde Decepciona. criança, desde adolescente, eu sempre ouvia falar, ó, lê o livro primeiro, depois você assiste o filme. E é justamente, Decepciona, né? é, Mas decepciona por isso, porque você criou o teu universo é, perfeito, sim, lendo aquela história. exato, E Marli, aí, quando você se depara com o universo de outra pessoa, você fala, gente, mas não era isso. verdade. Então, isso é muito rico, isso é muito mágico. E Uma, desenvolve demais a criatividade, sim, né? é uma sábia reflexão essa, é verdade. Pois é. Ô Marli, vamos voltar um pouco no tempo, você falou que já faz 10 anos que você escreve, né? Você tem 10 bastante anos, obras. Rodrigo. Quantas obras você tem? Você tinha comentado? Livros, eu tenho 32. Vai sair o 33º. E assim, contos, eu não sei quantos, Rodrigo. Eu não sei, eu perdi a conta de quantos contos eu tenho, porque são muitos. Então, É, sei lá, eu acho que eu devo aí ter sei lá, escrito assim, livros 32, 33 agora, né? Vai sair o 34 daqui a pouco, e contos, eu não sei, eu não sei, eu perdi a conta. Eu perdi a conta, Rodrigo, mas le- são muitos. legal, Marli. Eu queria saber o início de tudo, Marli. O que te levou? Eu sei que você é uma leitora, tal. Você já explicou para mim isso. Eu queria saber assim, o que te levou a escrever um livro, o seu primeiro livro. Então, Rodrigo, é assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu já falei em outras entrevistas que é assim, tudo que eu não conseguia falar, eu tinha facilidade em escrever. Isso sempre foi assim. Então, eu adorava fazer redação na escola. Quando eu fui para o ensino médio, eu fazia livros, mas livros ilustrados de fanfic, sabe, de ídolos que a gente tinha na época, né? Só que assim, foi uma paixão que ficou ali. Aí depois eu casei, eu tive meus filhos e foi uma coisa que ficou adormecida. Só que assim, é que nem um vulcão, né? Igual tem uma frase do meu primeiro livro que eu sempre cito: você pode mudar os seus caminhos, mas jamais o seu destino. Você pode ir por esse caminho, por aquele caminho, mas o que está reservado para você vai ter uma bifurcação ali na frente e você vai por aquele caminho, né? E foi assim, né? Então Quando você já tinha assim em pensamento escrever um livro. Você sempre teve em pensamento. Não, eu nunca tive pensamento de escrever um Ah, livro, sim, não, sim. Rodrigo. Não, eu tinha assim, eu gostava muito, eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa muito criativa para isso, né? E eu sou uma pessoa que gosta de fuçar aquilo que é misterioso, então todos os meus livros vocês vão ver que tem aquele quê de mistério, aquele quê de suspense. Eu adoro os mistérios do universo, sabe? Aquela coisa assim,
São coisas que me chamam muito a atenção, né? E sempre fui assim. E aí, quando o meu primeiro neto nasceu, um pouco antes do meu primeiro netinho nascer, a minha filha estava lendo, se eu não me engano, oh meu Deus, eu não vou lembrar o nome da saga agora, mas eram livros de fantasia. Tanto que o meu primeiro livro é uma fantasia. E ela falou assim para mim, ela falou, mãe, você consegue escrever uma fantasia? E nessa época, assim, os filhos já tinham casado, já tinham ido embora, eu tinha ela que era a caçula e a menor dentro de casa. E ela falou, mãe, você consegue escrever um livro de fantasia? Eu falei assim, brincando, Larissa. Claro que eu consigo. E foi daí. Ela falou, então escreve. Eu falei, tá, eu vou escrever. E aí eu sentei na frente do computador e comecei a escrever. E de lá para cá, Rodrigo, nunca mais eu consegui parar. Então, assim, eu Legal. não tinha a menor pretensão em ser escritora, em escrever um livro, sabe? Não, não. Foi uma brincadeira da minha filha comigo. E de lá para cá, nunca mais eu parei. Você vê como que são as coisas, né? Depois de São. uma brincadeira, já está no Pois é, isso eu 33º estava o livro. quê? Eu estava com 42 anos. Que eu já vou fazer 52, né? Então, são 10 anos. 10 anos. Sai, Legal. gatinho. Ô, Marli, você já falou para mim que o seu gênero preferido é o romance policial, né? Não, eu gosto muito de Você romance gosta de romance? policial. Tá, então tá. Gosto, mas assim, os meus preferidos são suspense e o terror, né? Mas assim, eu acho que tudo tá meio ali interligado, porque até os meus romances policiais, eles têm aquele quesinho sabe, de sobrenatural ali. O sobrenatural me fascina, Rodrigo. Legal. Sobrenatural me Eu fascina. também gosto, porém o sobrenatural, eu não sei como é que tá eu não sei como é que tá na literatura, assim, que eu leio minhas coisas aqui e tal, mas é coisas mais antigas. Mas no cinema, por exemplo, já é um gênero que está meio desgastado, né? É difícil sair alguma coisa de Tá, terror Rodrigo, sobrenatural interessante, né? eu estava falando isso com meu marido, porque assim, todos os filmes que foram lançados esse ano de terror, eu assisti. Eu não gostei de nenhum. Não gostei. Eu acho que está faltando um pouco de criatividade Sim, nesse gênero, sabe? sim, Eu acho é que verdade. está faltando um pouco de inovação, né? Sim. É, Tá meio batão, tá esse do batidão terror, já. o terror sobrenatural, ele está meio desgastado. Eu acho que as pessoas, sei lá, deveriam acrescentar um pouco de slasher no terror também, assim, né? Eu acho que fica Talvez, legal e tem aquela referência oitentista, aquela referência saudosista que daí vai conseguir é, transformar o cinema um pouco mais divertido, né? O filme um pouco mais é divertido. verdade. Não no sentido Eu até divertido, vou de falar, alegre e tal, mas uma coisa é, interessante de você assistir, né? interessante, que tem que prender atenção. Eu acho que o último filme bom de terror que eu assisti, bom, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, que me chamou assim, que me prendeu, eu acho que foi Mama, Mama. que me prendeu mesmo. Pô, Mama é de 2015, Pois é, 16. foi assim, os outros de lá para cá, nenhum conseguiu me prender atenção, nenhum. Eu gostei muito, eu assisti agora, fiz até uma crítica no meu feed lá sobre o Hereditário, o filme. O Hereditário também é bom. É, de 2018, né? Eu gostei dele. O Eu, Hereditário eu já assisti 2 vezes. então, eu assisti por indicação, eu não tinha assistido na época, né? Uma amiga indicou, e eu acabei assistindo e acabei gostando, assim. Eu falei, pô, conseguiram fazer sem mesclar nada, assim, eles conseguiram fazer um negócio interessante, É. na minha Então, opinião, né? eu estava comentando com você que eu já tenho uma escaleta pronta dos capítulos desse próximo livro que eu vou começar a escrever, que é um livro de terror, e ele vai se passar nos anos 80. Que legal. Nossa, então vai ter Vai. sangue, Ele mano, vai vai ter ser sangue. ambientado todinho nos anos 80, sabe? Vai ter até orelhão no bichinho, sabe? Excelente. Ô Marli, beleza, vamos lá. Agora vamos falar um pouco da editora Ibis. Como surgiu a Ibis, Marli? Então, Rodrigo, aí A surgiu dessa vontade, Santa Editora Ibis que nos salva. é, pois é, porque foi assim, Rodrigo. Quando eu comecei, eu não sabia para onde ir. Eu não tinha ideia do que fazer com os livros que eu escrevi, né?
E aí eu mandei para uma editora, mandei para outra, aí a Multifoco foi a primeira que me respondeu, né? Aí a Multifoco publicou meu livro, me decepcionei, tanto com a qualidade quanto com o serviço, mas tudo bem, já estava publicado por eles, né? Depois a Colina das Almas Perdidas eles publicaram também, a editora Multifoco, e aí depois eu fui para uma outra editora, né? E aí eu quebrei a cara. Aí foi uma decepção assim, sabe, de você realmente não saber absolutamente nada do que está acontecendo com o teu livro. Nada, sabe? De você, ninguém falar para você, ó, esse mês vendeu, esse mês não vendeu, a gente vendeu tantos exemplares, a gente não vendeu, né? Não, a gente simplesmente não tinha satisfação de absolutamente nada do que acontecia com aquilo que é seu. Porque o livro, a editora toma conta do teu livro ali, mas o livro não é da editora, o livro é do autor. Né? E eu achei isso muito injusto. Eu achei, assim, horrível. Sabe, eu falei, gente, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma coisa em que os autores pudessem participar junto com a editora, que eles soubessem o que está acontecendo com o livro deles. Se o livro está vendendo, se o livro não está vendendo, se ele tem que fazer um pouco mais de marketing, ou se ele tem que se empenhar um pouco mais, sabe, em fazer a divulgação do livro junto com a editora, porque a editora, igual, agora eu estou sozinha de novo, né, porque a Jan está com os problemas, né, mas, assim, aí para eu fazer tudo sozinha fica praticamente impossível. Sim. Né? Então, às vezes, o autor tem, e assim, a obra é dele, ele tem sim que se empenhar, então, mas eu preciso saber, vendeu, não vendeu, teve leitura, não teve leitura? Sabe, como é que estão os físicos? Estão vendendo, não estão vendendo? Não, eu não gostei dessa capa, dá para você melhorar isso aqui? O autor, porque é como eu falei, a editora a gente faz, mas o autor é que bate o martelo, Sim. porque a obra é dele. Sim. Né? Então, assim, tudo isso eu achava muita falta disso, né? E foi daí que surgiu a editora Ibis. Eu falei, gente, eu vou tentar, né, fazer uma coisa em que os autores consigam enxergar o que está acontecendo com a obra deles, que eles consigam ver, né, o que está acontecendo com o livro, se ele está sendo lido, se ele não está sendo lido, se ele está sendo vendido, não está sendo vendido, porque é muito fácil para uma editora se apossar da obra do autor e simplesmente não dar satisfação nenhuma do que acontece para ele. Sim. Aí, a cada um ano, ela fala, ó, não vendeu. Como é que você vai saber que não vendeu? Você nunca viu. Sabe? Sim. Então, essas coisas me incomodavam um pouco, Rodrigo. E a falta de liberdade. Porque, de repente, fizeram uma capa para o meu livro, eu odiei aquela capa. Mas não me deram opção. Não me deram opção. Sabe? E eu acho assim, eu acho isso importante. Então, assim, a Ibis, ela trabalha junto com o autor. Ela trabalha junto. É uma coisa que eu né? acho muito interessante. Você acha, tá legal, não tá legal, né? Você acha que tem que mudar isso ou mudar aquilo? Aí o autor fala, faz assim, né? Aí a gente faz, se vê que não fica legal, mas não dá, vamos fazer de outro jeito para ver se fica melhor, né? E assim a gente dialoga e entra num consenso. Então, assim, não é uma obra é feita em conjunto, onde existe a transparência, que as pessoas podem saber o que está acontecendo com elas, com o trabalho delas, porque é trabalho delas. Sim, né? Marli, sabe uma coisa que eu acho interessante na Ibis? É que a Ibis, sim, com certeza vocês também prestam serviços, né, literários, assim, mas vocês contratam um original da pessoa, né? Se for assim, se for aprovado por vocês aí, vocês contratam. Então, tipo assim, isso dá uma elevada para o autor, né? Tipo, pô, meu livro foi contratado pela editora, é uma editora pequena, mas é uma editora transparente, aos gatinhos. E isso é interessante. Eu não vejo uma editora atualmente fazendo isso. Com novos escritores, com novos autores. Eu vejo editora assim, que só quer pegar pessoas, autores consagrados. Sim, e a maioria só quer isso, porque visa só lucro, só visa o lucro. Eu estou para te falar que a Ibis é a única no Brasil que ainda faz isso, Marli. É assim, não tem como a gente trabalhar sem cobrar absolutamente nada. A gente cobra, mas todo mundo sabe que o que a gente cobra são valores assim. Se você for olhar tudo que está em volta aí, sabe, são valores bem baixos. Por quê? Porque tem autor, Rodrigo, neste país, tem autor que tem muito, mas tem muito talento.
Sim. Muito. Só que aí ele envia o original dele. Ele não é conhecido. Ele não é conhecido. Ele envia o original dele para ser avaliado, já vem aí o primeiro empecilho. Não vão avaliar porque ele não é conhecido, mesmo que seja uma obra excelente, né? E aí o que acontece? Aí dão uma olhadinha lá, fala, vamos publicar, vamos. Quanto você cobra? R$ 5.500 Nossa, pior. É bem isso para aí. fazer todo o trabalho. Agora você trabalha o dia todo, presta atenção, você trabalha o dia todo para ganhar um salário no final do mês. Aí você chega na sua casa, você esborrachado, você senta na frente do computador e vai escrever o livro porque você ama fazer aquilo, sabe? E aquilo é uma história que está lá borbulhando na tua cabeça e você quer criar, você quer dividir com as pessoas, sabe? E aí o que acontece? Você se depara com isso. Então eu acho injusto você não dar oportunidade. Eu acho injusto, porque o Francisco Leite, que você vai entrevistar, sabe? A obra, eu vi, quando eu descobri o Francisco Leite, eu descobri o Francisco Leite numa brincadeira. Ele tem um talento, Rodrigo, um talento, sabe? Que é uma coisa assim, fora do comum, sabe? E assim, e se, de outra forma, talvez ele nunca fosse descoberto. Nunca fosse descoberto. Por quê? Porque a gente dá essa oportunidade para o autor, e aí você vê o autor feliz, e você Sim. vê ele procurando melhorar, e você vê ele crescendo. Isso não tem nada no mundo que pague, Rodrigo, nada. Porque quando você ganha uma oportunidade, uma oportunidade de mostrar a tua obra, sabe? Aquilo parece que dá um ânimo dentro de você e você começa a se empenhar e você começa a melhorar e procurar instrumentos para melhorar cada vez mais aquilo que você faz. Mas é uma coisa que não acontece quando você só encontra a porta fechada, Sim, é verdade. sabe? Então a Ibis, eu acho que a Ibis é isso. A Ibis gosta de abrir porta, Com certeza. É o que eu estou falando. Eu acho que é a única editora no Brasil que ainda dá chance para novos talentos é a Ibis. sabe? E Não tem encontrei muito um. novo talento para aparecer, Rodrigo. Muito, muito novo talento chegando por aí. Ô De Marli, verdade. É, Oi. eu quero saber o seguinte: na editora, vocês têm uma janela que vocês abrem para o recebimento de originais, né? Esse ano, Rodrigo, como eu estou sozinha, porque, como eu disse, a Jandu, você conhece, minha sócia, ela está com alguns problemas, então ela ficou com receio de que não conseguisse dar conta, né? Ela falou, Marli, eu prefiro dar um tempo do que não conseguir fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Eu falei, não, fica tranquila, né? E aí eu estou sozinha. Então, assim, este ano eu vou deixar o ano todo aberto para originais, eu não vou fechar, né? Então, assim, vai ficar lá aberto, vou receber originais o ano todo. Eu vou avaliando conforme, né, forem chegando os originais, eu vou avaliando, ver se tem uma qualidade literária boa ou não, né? Mas assim, normalmente a gente abria no mês de fevereiro, sempre no mês de fevereiro. A gente recebia o original no mês de fevereiro todo, né? E depois dava andamento nos originais até, né, metade do ano, mais ou menos, que é o tempo que leva para você trabalhar num livro, né, que vem todo o trabalho de primeira revisão, né, e a gente faz revisão com copydesk, que é aquela revisão, tá, você colocou uma coisa ali, mas aqui não está fazendo sentido, então então não é só uma revisão ortográfica e gramatical, é uma revisão mais, né, mais com um olhar mais profundo ali, mais Sim. carinhoso para dentro da história. Né? E depois dessa revisão vem todo o processo de diagramação, aí o original vai para o autor faz a revisão, devolve, aí nós vamos fazer a diagramação, né? E tudo mais. Então é um trabalho que leva tempo, leva um determinado tempo. Mas este ano eu vou deixar aberto para o original, Aí, o ano todo. galera que está assistindo aí, quem tiver aí um original, manda para a Ibis. Pode mandar, que a Vai gente que vai ler com muito acontece. carinho. Ô, Marli, estamos chegando ao fim aqui. Muito obrigado pelo bate-papo. Não foi nenhuma entrevista, isso foi um bate-papo muito Foi um interessante. bate-papo. É mais legal o bate-papo do que entrevista. Verdade. Eu tinha até esquecido as perguntas aqui, só fui conversando Não, aqui. tá tudo jóia. Quero agradecer você, tá? Imagina, Rodrigo, eu que agradeço de coração. Pelo espaço que você deu para vários autores, pelo espaço que você me deu como autor. Sou muito grato a isso.
Eu tenho muito orgulho, porque eu vejo você se destacando aí, fico toda orgulhosinha do lado de cá. Que isso, Meli. E a galera que tiver interesse aí em quem escreve, autores anônimos, quem escreve, tiver interesse, manda para a Ibis, que eles vão ler com muito carinho. Quem sabe possa ser aprovado o seu trabalho, né, Marli? É verdade. E assim, eu falo que a gente é um pouquinho ferradura da sorte, eu fico feliz com isso, né? Porque vários autores aí que chegaram com a gente, alguns nem estão mais com a gente, mas aí eu tô vendo, sabe, despontar os brilhinhos por aí, e aí eu fico feliz. Porque eu acho que esse era realmente, sabe, o que me moveu a montar a Ibis, né? É descobrir realmente e ver o pessoal deslanchando. Eu fico feliz com isso. Legal. Muito feliz de verdade. A gente tem Aguarde... muita gente boa Sim. escondida por aí. Aguardemos as próximas edições, os próximos livros aí da Ibis. Verdade, beleza? Rodrigo. Marli, depois você me passa os links de onde encontrar você, de onde encontrar a Ibis na internet, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, beleza? Tá certo, Rodrigo, eu te passo. Muito obrigado, Marli. Obrigada. Foi muito legal bater papo com você. Legal, legal. Beijão aí para todo mundo que for assistir. Beijo, Marli, abraço. Beijo, outro, Rodrigo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.